Embora não haja registro da infância de Paulo, uma história muito interessante pode ser montada a partir das informações colhidas da história, da tradição, das notas pessoais, nos escritos paulinos, etc. O nascimento de Paulo. O grande apóstolo nasceu por volta do ano 3 de nossa era, no lar de um piedoso casal, no bairro judeu de Tarso. As ruas eram estreitas e as casas pobres, mas aquele dia foi de imensa felicidade para a família. Contemplaram o rosto do filho, sentiram-se satisfeitos e orgulhosos. Embora vivessem numa cidade gentia, seus pais resolveram dedicá-lo ao serviço de Deus e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para educá-lo como um verdadeiro israelita. O pai pertencia à tribo de Benjamim e gabava-se disso sempre que os vizinhos mencionavam suas árvores genealógicas. Todos sabiam que Saul, o primeiro rei de Israel, era benjamita. Apesar de morar em Tarso, a família considerava as montanhas orientais da Palestina o seu verdadeiro lar, como faziam os judeus piedosos. Para eles, Jerusalém era a cidade mais bela do mundo, pois ali estava a casa do Eterno. Eles enviavam ofertas para os reparos do templo e a cada ano planejavam visitar a cidade santa por ocasiões da Páscoa. 8 dias após o nascimento do menino, os pais deram-lhe o nome. A cerimônia foi seguida de uma ceia, para a qual todos os amigos e parentes foram convidados e cada um levou o seu presente. Ele recebeu o bom nome hebreu de Saulo. Esse era um nome muito querido de todos os descendentes de Benjamim, porque assim se chamava o primeiro rei de Israel. Mas como viviam no mundo romano, usaram também a forma latina do nome Paulo. Nos negócios ele era Paulo, porque nisso impressionava os gentios. Mas a mãe sempre chamava de Saulo, pois esse nome agradava-lhe o coração. E como diz o ditado popular, que educação se recebe em casa, com Saulo não foi diferente. O pai de Saulo era um homem muito severo. Sendo fariseu, acreditava que os mandamentos de Moisés, como interpretados pelos rabinos e escribas, deveriam ser observados à risca. Uma caixa metálica brilhante medindo 2 por 7 centímetros ficava pendurada no batente de sua porta. Quando os vizinhos chegavam ou saíam, tocavam-na e beijavam nos dedos, resmungando algumas palavras das Escrituras. Dentro da caixa, escritos num pedaço de pergaminho, estavam versículos da lei de Moisés, começando com aquelas palavras tão familiares: Ouve, ó Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Esta caixa era chamada de Mezuzá. Antes de o pequeno Saulo ter idade suficiente para falar, provavelmente já imitava os outros. Do colo da mãe esticava o bracinho roliço para tocar a caixa brilhante, beijando em seguida a mão como vira os outros fazerem. Presenteira, a mãe sorria, acariciando-lhe a cabecinha. À medida que Saulo crescia, aprendeu e ajoelhou-se com o rosto voltado a distante de Jerusalém e com as mãos cruzadas à frente, já fazia uma oração pela manhã e outra à noite. Quando perguntou a razão de ter de olhar para Jerusalém, foi-lhe dito que o santo templo estava ali e que no lugar santo, por trás da grande cortina púrpura, Deus habitava no meio do seu povo. O menino não compreendia tudo, mas ficava impressionado, porque a voz da mãe tornava-se solene e ela curvava a cabeça todas as vezes que falava com Deus. Ela também contava-lhe como o profeta Daniel, quando exilado numa nação gentia, jamais se esquecera de abrir janelas em direção à cidade santa e falar com o seu Deus. Instado a não mais orar, recusou-se a obedecer o edito do rei, o decreto do rei. Como castigo, foi lançado à cova dos leões.
Mas as feras não lhe fizeram nenhum mal, nem um fio do seu cabelo, porque Deus fechara-lhes a boca dos leões. A mãe de Saulo contou-lhe as histórias do seu povo, falou da opressão do Egito e de como Deus libertara o povo das mãos de Faraó, fazendo atravessar um triunfo o Mar Vermelho. Ela nunca cansava de mencionar Saul, o rei de quem o filho levava o nome, e como ele era o mais belo, alto, forte, majestoso de todos os homens de Israel. Enfatizava repetidamente o fracasso dos juízes e a humildade de Saul, o primeiro rei de Israel. Por causa da sua humildade, repetia-lhe a mãe: ele foi honrado por Deus. Mas o fim trágico de Saul ficou gravado para sempre no coração de seu jovem homônimo, numa advertência de como Deus rejeita o que dele se desvia para buscar a sua própria glória. A mãe de Saulo costumava concluir seus pensamentos citando as Escrituras: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. De igual modo, contou a Saulo sobre Abraão, o pai do seu povo, Moisés, o grande libertador, legislador, Gideão, Sansão, a rainha Ester, filha dos judeus pobres. Os heróis da nação judaica tornaram-se parte dos seus pensamentos e da sua conversa diária. Suas histórias preferidas eram as de aventuras e combates, quando o sol enorme e quente descia por trás dos morros das Panfilhas e as estrelas surgiam no céu púrpura. Era a hora de todo menino dormir. Saulo e a irmã sentavam-se então nos joelhos da mãe e ouviam-na falar de Davi, o pastorzinho que matara um urso e um leão que tentava devorar-lhe as ovelhas. Ela contava também sobre o grande rei Salomão, cuja glória maravilhava o mundo inteiro. Falava ainda sobre a rainha de Sabá, que fora a Israel verificar se era verdade tudo o que se dizia sobre a sabedoria e riqueza